Agora a gente está em live pelo Facebook, o FTM Livre. Queria dar boa tarde a todos. A Elisa está aqui conosco, vou colocar ela para ela dar um olá para todos vocês. Queria agradecer a participação de todos nessa live. Eu sei que é um pouquinho complicado, um domingo de quarentena, a gente está um pouco desanimado, mas queria agradecer a todos, porque esse assunto é um assunto muito importante. Às vezes a gente olha e acha que é desnecessário, mas as nossas liberdades não podem ser atacadas do jeito que estão sendo. E por isso que eu decidi fazer esse debate com vocês, pessoal. Vou colocar a Elisa aqui, só um momentinho. Oi, Elisa. Boa tarde. Alô? Boa tarde, Elisa. Consegue me ouvir? Acho que eu não vou conseguir. Tudo bem. Vou começar apresentando o pessoal, gente. O pessoal que topou participar dessa live com a gente. Infelizmente, alguns não puderam participar, mas em sua maioria, quase todos conseguiram. Queria falar do Vitor, especialmente dele, porque ele topou realizar essa mesa redonda comigo, como a gente pode chamar, mas em formato de live, né? Comigo desde o início. Ele idealizou ela comigo, chamou mais participantes, inclusive muitas das personalidades estão aqui por causa dele. Ele é coordenador da UFTM Livre, aqui em Uberaba, do Movimento pela Liberdade, afins. Ele é um ativista libertário uberabense, já foi membro do Students for Liberty Brasil e está formando em letras pela UFTM, e ele é pré-candidato a vereador, a parte principal. Falar um pouquinho também do Antônio Alberto. Ele é pré-candidato a vereador, ele é empresário, ex-presidente da União da Juventude Socialista, ex-presidente da Juventude do PCdoB, atualmente presidente da Juventude do PT, em Uberaba, formando em Direito pela Uniub. Agora eu vou mencionar o Alexandre. Oi, Antônio? Desculpa, seu áudio está mutado. No oitavo período. No oitavo período. Já vai ser um mais novo advogado de Uberaba. Falar um pouquinho do Alexandre. O Alexandre, ele é coautor dos livros Branding e Comunicação Empresarial e John Boyle, Viver para Empreender. Ele é formando de Relações Internacionais pela UFO. Agora eu vou falar um pouquinho da Wendy Borges. Ela é pré-candidata a vereadora, advogada uberabense, especialista do direito de família. E o principal, ela é idealizadora da página Juripop, Jurídica Popular. Agora eu vou falar um pouquinho do Maurício Ferreira. Ele é superintendente regional da saúde da macro-região do Triângulo Sul, de Minas Gerais. É muito importante que ele esteja aqui com a gente, porque nessa live a gente vai discutir o principal, né, que é essa quarentena e as nossas liberdades. Então, ele está aqui como representante da área da saúde para falar um pouquinho dela e de como ela afeta a liberdade ou de como ela pode ajudá-la. Além disso, nós temos a Elisa Araújo, que ela é pré-candidata a prefeita. Ela está tendo alguns errinhos técnicos, pessoal, por causa da internet e da conexão, que tem muita gente utilizando, então a gente fica um pouco falho nessa parte. Mas ela é pré-candidata a prefeita. Ela é uma empresária uberabense, ex-presidente da FIENG Regional do Vale do Rio Grande, atual presidente do Sindicato Patronal das Indústrias de Calçados de Uberaba. E, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, igual eu falei novamente, porque sem vocês eu não conseguia estar realizando esse evento. E é muito importante que a gente tenha aqui vários posicionamentos políticos para discursar, demonstrando que a gente vive numa democracia, e a democracia é o que impera na nossa sociedade, e é importante a gente ter esses debates, sabe? Essa discussão ajuda muito na construção de uma sociedade melhor. E, pessoal,
A gente vai fazer aqui uma série de perguntas direcionadas a cada participante. Cada uma vai ter um tempo de resposta de 3 minutos, sendo que cada candidato escolhido pelo sorteio, ele vai ter disponibilidade de escolher outro participante, que vai ter, por sua vez, 2 minutos para responder, e caso algum outro participante queira complementar, ele vai ter 1 minuto para responder. E são 10 perguntas nesse estilo, para discutir sobre as liberdades, e no final, cada um vai ter um tempinho para falar um pouquinho mais sobre você, e principalmente, como alguns são pré-candidatos e afins, eles vão ter um tempinho para discursar sobre si e isso sobre suas ideias. Muito obrigado. Então, pessoal, vou começar aqui com vocês. A nossa primeira pergunta. A primeira pergunta desculpa, acho melhor eu sortear. Vou sortear. A primeira pergunta vai ser para o Alexandre Nogueira. Eu vou colocar o foco nele e vou realizar a pergunta para ele. A primeira pergunta a ideia e a ação de impor isolamentos sociais durante a pandemia são completamente antagônicas aos direitos civis, Alexandre? Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui fazendo essa live comigo, a todos que estão assistindo. Bom, gostaria de responder que essa questão ela é bastante delicada no cenário atual e que a gente tem que ter bastante clara a ideia do que são as liberdades civis e o que é uma pandemia. Primeiramente, gostaria de dizer um pouco a vocês o que são as liberdades civis, que é justamente as nossas liberdades individuais aí colocadas por uma carta magna e dizendo também que é as liberdades de expressão, liberdade religiosa, a própria liberdade também de associação, entendo que vários são candidatos. Então, eu acredito que numa pandemia, pessoal, a gente tem que ver ali quais são as nossas reais dificuldades e tomar alguma medida certa em relação ao que a OMS está dizendo, ao que os governos estão dizendo, só que nesse momento a gente também não pode, de fato, deixar de lado as nossas liberdades civis. A gente não pode deixar que isso abra um precedente para que os estados se tornem autoritários e tentam retirar as nossas liberdades civis no momento futuro. A gente tem que ter clara a ideia que o que estamos passando é um estado de exceção, é uma pandemia, é algo totalmente diferente do que já vivemos até hoje, só que isso jamais poderá abrir um precedente para que nossas liberdades sejam retiradas em um futuro não tão distante. Então eu fico nessa posição mesmo, que a gente deve entender o cenário que estamos passando, só que jamais abrir mão das nossas liberdades em um cenário distinto. E entender que tudo isso é passageiro e que nós não podemos deixar esse vírus contaminando a sociedade, matando milhares de brasileiros, porque talvez o primeiro direito, até inato, que nenhum Estado garante, é a vida. E sem a vida, a gente não consegue nem liberdade, nem propriedade e nem os demais direitos, entrando em direitos civis e direitos sociais. Então, eu fico nessa ideia de que é importante a gente preservar a vida e também a nossa liberdade não pode ser abolida por nenhum Estado futuramente, entendendo esse caso da pandemia. Ok, Alexandre, muito obrigado. Você ainda tem 1 minuto para discursar, caso você queira. Não, pode passar para a próxima, Nicolas. Qual que é o participante que você escolhe para discursar sobre? Pode ser o Vitor. Ok, muito obrigado, Alexandre. Vitor? Alô, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sou o Vitor Von Silva, quem não me conhece, eu sou coordenador do movimento do FTM Livre. Quero agradecer você, Nicolas, por se dispor, por idealizar essa roda de conversa online. E vamos lá. Você pode repetir a pergunta para mim, Nicolas? A pergunta é a seguinte, Vitor. Eu gostaria de saber de você... Só um minutinho, perdão. A ideia e a ação de impor isolamentos sociais durante a pandemia são completamente antagônicas aos direitos civis? Perfeito. Não, sem dúvidas. É completamente antagônico. Como o Alexandre colocou, a ideia da liberdade individual e de uma imposição acerca dessa liberdade é completamente antagônica.
né? O próprio nome diz, né? Liberdade individual e imposição. Qualquer imposição foge da perspectiva de individualismo. Só que a gente tem que entender uma coisa, né? As leis naturais não são a mesma coisa das legislações estatais que regem a sociedade, né? Fere, sim, qualquer imposição fere tanto a questão de individualismo perante as leis naturais, estudadas pelo libertarismo, tanto quanto a legislação que trata de individualismo também. O que a gente não pode cair no equívoco é de, por conta desse preceito de conteúdo, a gente cegar os nossos olhos para a realidade. A gente tem que, sim, lutar por uma sociedade mais livre, e a gente que quer tornar um cenário social mais livre, a gente tem que partir primeiro do ponto de vista da realidade. Então, com base naquilo que a gente vê, com base naquilo que é real, no estado que é autoritário que a gente vive nele, né, a gente começa a tratar essas questões de liberdade e de autoritarismo. Então, sim, fere com certeza as liberdades individuais, mas não é por isso que a gente tem que cair no erro do conteudismo, né? Acho que é isso. Templou? Ok, Vitor, muito obrigado, viu? Agora eu vou abrir para cada um dos outros candidatos, se eles quiserem realizar algum comentário adicional, é só falar, pessoal. Maurício? Quanto tempo que tem para falar? Vocês têm 1 minuto para falar alguma coisa adicional sobre essa pergunta. Vocês querem? Não, eu queria comentar sobre a fala do Vitor Ron. Ok, fique à vontade. Aí, agora cortou. Então, gente, boa noite, né? Porque já está no começo da noite, já é 6h10. Meu nome é Antônio Alberto e eu gostaria de falar que é impossível a gente vir falar sobre liberdade atualmente, já que tudo é influenciado pelo capital. Tudo, exatamente tudo. Quando a gente fala assim, o que eu quero dizer sobre? Lógico, o povo está sendo muito influenciado por aquilo, por essa pandemia. Mas a gente tem que acabar vendo a política que está por trás de tudo isso. Que é uma política acima de direita, esquerda, de tudo. É uma política que fica totalmente à mercê do capital. O capital sujo que pega o cidadão e quer o colocar em questões a submeter a empregos, a tudo mais. Antônio, você tem mais 20 segundos. Não, só isso que eu quero falar. Então, é impossível a gente vir falar de liberdade se a gente vive num sistema que a gente vive. É praticamente isso. Oh, muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Antônio. A gente está recebendo aqui alguns parabéns para o Alexandre Nogueira, para o pessoal que está participando, chamando a gente de jovens engajados. É isso que a gente precisa. Agora, eu vou passar para a próxima pergunta aqui, pessoal. E a seguinte pergunta, acabei de sortear um nome aqui, e ela vai ser realizada pelo professor Maurício. Professor, tudo bem? Boa noite. Está me ouvindo? Perfeitamente. Obrigado. Agora, a segunda pergunta, ela diz respeito a perguntar se é possível o governo agir sem intervir nas liberdades civis, de maneira a evitar também a propagação da pandemia? Olha, os meninos, me permitam chamá-los assim, que me antecederam nas suas respostas, eu me afinizo muito com a visão do Alexandre, porque é uma visão assim bem calcada na realidade dos fatos. Eu dei aula durante muitos anos da minha vida, ainda sou convidado para algumas, e a gente sempre tenta focar o assunto, o tema, segundo o viés daquela aula. Como nós estamos aqui numa live, onde temos várias correntes de pensamento, naturalmente, cada um de nós vai puxar o assunto para a sua base de inteligência, né? Então, isso é perfeitamente normal. Eu quero dizer que o ideal seria que nenhum governante pudesse ferir os nossos direitos
que estão aí constituídos, né? A liberdade é um deles. Mas quando se trata de um ambiente de guerra, não tem espaço para negociar, não. Alguém tem que ter realmente pulso sobre a situação e promover algumas determinações. Porque, como bem disse o Alexandre na sua resposta, a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Mas no momento em que existe quase que um consenso geral, que todos nós somos potenciais contaminadores uns dos outros, então a gente pode entender que estamos ferindo a liberdade do outro. Porque quando eu me disponho a andar pelas ruas sem nenhuma precaução, eu estou levando risco à vida do outro. É como se estivéssemos andando armados. Só que pior do que armados fisicamente, né? Armados com revólver ou facas, estamos armados com vírus que ninguém vê. Então eu entendo assim, para encurtar a resposta e caber nos 3 minutos, é que todos nós somos regidos por determinantes sociais que estão estabelecidas numa Constituição. Vez ou outra, temos governantes que tentam ferir aquilo que está escrito. Só que este momento de pandemia, nós temos que entender que é um momento extraordinário, né? Totalmente novo para todos nós, para qualquer país, e temos que ter alguma autoridade para normatizar aquilo que nós podemos e devemos fazer, sempre pensando não só na minha liberdade, mas na liberdade do outro. Isso se chama viver em comunidade, comum. Porque antes de eu falar da minha liberdade, eu tenho que entender que eu estou numa comunidade. E todos nós temos que ter respeito uns pelos outros. Obrigado. Muito obrigado, professor. O senhor ainda tem 40 segundos para responder, caso queira. Tranquilo. Agora eu peço para que o senhor escolha algum outro participante para discorrer sobre a mesma pergunta. Vamos colocar na roda a presença feminina, a Wendy. Claro. Muito obrigado, professor. Oi, Wendy, boa noite, tudo bem? Você está mutada. Acho que você esqueceu de desmutar o seu microfone. Deixa eu aqui. Aqui, acho que deu certo. Certo? Deu certo. Tá Você me quer que eu ouvindo? repita a pergunta? Sim, por favor. Claro. Você tem 2 minutos para responder. A pergunta é a seguinte: é possível o governo agir sem intervir nas liberdades civis, de maneira a evitar também a propagação pandêmica? Olha, primeiramente, boa noite a todos os participantes aí da live. Gostaria de agradecer a todos o convite para essa participação democrática, né, para falar sobre os direitos civis e as liberdades civis durante a quarentena, e agradecer a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Wendy Borges, sou advogada, idealizadora do jurídico para o popular, que é o Juripop, então eu vou traduzir de uma forma que responda a pergunta de forma clara. Bom, é possível, né, que o poder público faça a sua intervenção na população, restringindo a questão da liberdade de locomoção, do direito de ir e vir. Por quê? Nós estamos vivendo um período de quarentena, um período de isolamento social, de Covid-19, e se o poder público não exercer a política pública, de alguma forma intervir na sociedade, não conseguiremos evitar a propagação do vírus. Então, assim, tem-se na Constituição o direito à liberdade e, ao mesmo tempo, a liberdade de locomoção e o direito à saúde pública. Digamos que estamos vivenciando um conflito de princípios constitucionais. Quais princípios? Que tem a ver com o direito à saúde e à liberdade de locomoção. Então, é possível, sim, que o poder público intervenha, né, nos direitos e liberdades civis, de forma a proteger a saúde pública. E é claro que tem que ter uma proporcionalidade nessa intervenção do poder público nas liberdades individuais de cada um, certo? Porque se tem um conflito aparente de normas referente ao direito à saúde, em que o governo tem que adotar políticas públicas de proteger toda a população, e ao mesmo tempo tem o direito da população a essa saúde pública, tem o direito da liberdade de locomoção. Estamos vivendo aí a intervenção, sim, do poder público na sociedade para prevenir essa propagação do vírus. Então, há um conflito aparente de normas e direitos, que é a liberdade de locomoção, o direito à saúde, em que tem que ter equilíbrio. Então, pode vir essa intervenção, mas não pode ser
uma restrição generalizada de liberdade. O que temos aí de restrição? Oi. Desculpe interrompê-la, mas você passou um pouquinho do tempo. Tudo bem. Obrigado. Obrigada. Pessoal, caso alguém queira adicionar algum comentário sobre, vou disponibilizar aqui para vocês falarem. Eu gostaria. Vitor, Antônio, Alexandre. Claro, Vitor. Fique à vontade. Você tem um minuto para acerca responder. desse tema, ok, você pragmático. Acerca desse tema, a gente tem que chegar ao seguinte, não dá para ficar sem um tipo de intervenção agora, porque qualquer medida que seja delineada por liberdade individual, que tenha esse tema de liberdade por trás, ela é para longo prazo, porque ela vai estar atrelada à educação e à cultura, né? Isso é um fato também que não se responsabiliza o Estado de ter a culpa. Porque quem colocou o Brasil no PISA atrás da Etiópia foram políticas públicas, né? São os dados práticos que a gente tem. Então, eu gostaria só de colocar isso mesmo. Não tem como, infelizmente, a gente tem que enxergar a realidade e partir dessa realidade para alguma transição. O que não dá para acontecer também é a gente ficar fazendo só política aleatória. Por exemplo, vamos isolar, vamos flexibilizar. Sabe? A gente tem que ter um plano de transição, igual como aconteceu na reforma da Previdência, para que aqueles impactos que iriam acontecer durante a transição não afligissem tanto a sociedade, eles desenvolveram um plano de estratégia. E cada ação foi sendo cumprida de forma criteriosa. Então, a gente tem que ter isso. O comandante Veneu Jordão participou de uma live online, uma iniciativa da UFPM, e ele abordou uma questão que é muito importante nesse momento, que é a gestão de risco. Sem a gestão de risco, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E a gestão de risco, ela pode ser, inclusive, o que vai cabeçar essa transição. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Vitor. Estou recebendo aqui do pessoal, somente parabenização para a gente, para o Wendy, para o professor Maurício, para o Alexandre novamente, para o professor, para o Alexandre. Queria agradecer a todos novamente a participação na live, falar que é muito importante que cada um de vocês estão participando da nossa live, porque, como eu falei, é algo democrático, né? Então, vocês têm que estar dispostos a se expor a várias correntes, sabe? E esse nosso pensamento, ele não pode ser único. Então, a gente chamou o pessoal de esquerda, o pessoal de direita, o pessoal de centro, para a gente poder discursar um pouco a mais sobre. Pessoal, eu gostaria de aproveitar esse intervalo aqui para pedir que vocês curtam a página do pessoal, a página da Wendy, o Júri Pop, que ela criou, o professor Maurício, o Alexandre, o Antônio e o Vitor, o movimento UFTM Livre, principalmente, que ajudou muito na idealização dessa live, o Clube Caia Posse, que é a entidade que eu participo, sobre a liberdade. E é isso, pessoal. Agora vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta vai para o Wendy. Wendy, vou colocar a pergunta aqui e você tem direito a 3 minutos para responder. Certo. A pergunta é a seguinte: se o isolamento é a estratégia correta, ele deve ser voluntário? Por quê? A questão do isolamento é sim uma estratégia correta e ele deve ser voluntário a partir do momento que as pessoas têm a consciência livre e também que saiba a sua responsabilidade social não só consigo mesma, mas com o próximo. Entretanto, nós estamos visualizando que nem todos cumprem as regras do isolamento. Por isso, eu acredito que o poder público, com sua função de política pública que tem, precisa intervir, porque se deixar essa parte voluntariado, né, a pessoa voluntariamente se propor ao isolamento social, eu acredito que as regras não se cumprem. Então, as regras, dentro desse conflito aparente de princípios, direito à saúde, à liberdade de ir e vir, e a quarentena e isolamento, nesse conflito de regras, deve prevalecer o melhor interesse público. Então, eu acredito que se deixar de forma só voluntária, sem intervenção do poder público, não se cumpre
as normas do isolamento, as regras. Inclusive, eu gostaria de trazer para vocês a Lei 13.979 de 2020, que foi uma lei publicada pelo Ministério da Saúde, que fala exatamente sobre isso, sobre a questão do isolamento social, principalmente separando as pessoas contaminadas, né, com o Covid-19, assintomáticas, assintomáticas, que estão em internação, estão em observação, estão em laboratórios particulares ou públicos. Então, eu acredito que se deixar só voluntariamente a pessoa participar desse isolamento social e cumprir as regras preocupando-se com o outro, não se tem efetividade à proteção da saúde pública. Então acaba que essa liberdade civil, né, de não participar do isolamento, ela é controlada, sim, pelo poder público, de forma a garantir a saúde pública a todos. Porque se sobrepor um direito individual sobre o direito público, o que vai acontecer? O vírus vai propagar pela falta de autorresponsabilidade de algumas pessoas, não julgo todas, e não teremos uma evolução da sociedade quanto à pandemia. E isso acaba virando uma bola de neve. Por quê? Afeta a economia, né, afeta as atividades comerciais. Quem não cumpre as regras do isolamento, né, do isolamento social de forma voluntária, acaba prejudicando você mesmo e o próximo, porque assim, a atividade econômica não prospera, a saúde pública não prospera, a proteção ao próximo não prospera. Então, eu acredito que se deixar de forma voluntária, não se terá efetivamente a proteção e a salvaguarda da saúde pública. Muito obrigado, Andy. Por nada. Concluiu na hora exata. Peço para que você escolha um outro participante. Pode ser o Vitor. Muito obrigado. Oi, Vitor. Você tem direito a 2 minutos. Perfeito. Você pode repetir a pergunta, Nicolas? Claro. A pergunta é a seguinte. Se o isolamento é a estratégia correta, ele deve ser voluntário? Por quê? Mas vamos lá. É importante a gente ver, no começo aí da pergunta, eu acho que é legal se. Né? Se vier a ser. Particularmente, eu não acredito que o isolamento seja alguma saída para a pandemia. Em nenhum lugar isso está comprovado. Eu acredito que, antes de qualquer coisa, a gente tem que analisar o mais local possível a realidade daquele grupo demográfico. Não é a gente observar a cidade, dizer que está vindo uma pandemia e logo decretar que o isolamento social ele deva ser abordado. Acho que a gente tem que partir daí. Então, se vier a ser, primeiro, a gente tem que provar que realmente vai ter um efeito positivo em cima disso. Até mesmo porque é um tanto quanto óbvio. As pessoas, elas se contaminam, não tem ainda um estudo comprovado, mas com base em outras pandemias, quem se contamina acaba ficando imune, né? Então, a obviedade quanto mais pessoas contaminar, mais gente vai ficar imune. Eu não estou defendendo essa filosofia, é claro que isso aqui é um cenário hipotético, mas isso seria condenar também a sociedade partindo de outro prisma. Ora, se a sociedade não for para a rua e ficar postergando, ir trabalhar, ficar postergando, e desenvolver as atividades que desenvolvia antes, quando que isso vai acabar? Quanto mais a gente diminui a abertura no comércio, mais a produtividade para, a produção para. E quanto menos produção, menos commodity a gente produz. Commodities são as coisas que garantem a vida das pessoas. Então a gente tem que sempre pensar para fora da caixola, eu acho. Eu não defendo o isolamento, particularmente falando. Se fosse eu que tivesse com o poder de definir essas situações, eu com certeza faria análises o mais local possível, inclusive eu faria por bairro essas análises, e se tivesse que abrir, se tivesse que flexibilizar alguma coisa, eu faria também por bairros. Eu não praticaria o isolamento social, qualquer nível que seja, de forma igual para uma sociedade inteira, para uma cidade, para um estado, para uma nação. Enfim, é isso. Obrigado, Vitor. Por nada. Pessoal, caso alguém queira adicionar algo, se pergunta. Eu tô o queridinho da live, hein?
Todo mundo fala pro Vitor só. Nossa Senhora, gente. Amor, democracia de mão única. Posso falar? Claro, professor. Lógico. O pessoal não é o status, né, pô? Essa questão de ter a opção de ficar isolado ou não, eu vou dar um exemplo aqui de sala de aula, tá bom? O vírus a gente não enxerga, então a gente fica muito assim, à vontade para dizer, não, isso é mentira, isso é bobagem, o bicho mais pequeno que eu conheço é pulga, enfim. Mas eu gostaria de fazer aqui um exercício mental com vocês. Vamos imaginar que não sejam vírus soltos nas ruas. Vamos imaginar que sejam leões. Qual o lugar mais seguro quando tem leões nas ruas? É melhor ficar trancado em casa. Essa é uma analogia boba, porém acho que traz algum significado. Quando eu vejo o leão, eu sei onde ele está. Então eu me protejo. Até se eu estiver solto na rua e de repente eu conseguir ver o leão, eu consigo correr para o outro lado. Mas quando se trata de vírus, eu não os vejo. Então, se você colocar a opção de ficar livre ou não na mão de um cidadão, muitas vezes pouco educado ou pouco comprometido com a sociedade, ele é uma bomba armada que vai só ajudar a disseminar a contaminação. Obrigado. Obrigado, professor. Só agora vamos seguir para a próxima pergunta. E ela vai para o Antônio. Oi, Antônio, tudo bem? Agora estamos na quarta pergunta e você tem direito a 3 minutos para respondê-la. A pergunta é a seguinte: na sua opinião, as ações tomadas pela Prefeitura de Uberaba são efetivas tanto no que concerne a prevenir a disseminação do vírus, quanto para preservar a economia local? Se sim ou se não, por quê? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Perfeitamente. Então, essa questão, eu acredito que tem que ser muito mais ampla do que a gente simplesmente se fechar aqui para Uberaba. Porque o discurso de várias pessoas, ela se diz muito elitista, sabe? Porque a gente vê que o rico, ele consegue, sim, ficar preso em casa, fazendo a quarentena e protegendo a sua família do coronavírus. O pobre, muitas vezes, ele precisa se colocar no mercado de trabalho e ficar à mercê desse vírus que está matando tantas pessoas. Então, eu gostaria muito de falar que qualquer política pública que tenha sido feita pelo coronavírus em um cenário capitalista onde a gente está inserido é falha. A gente olha pelo mundo aonde tem mais política pública e aonde tem menos política pública, e a gente vê a questão que o Estado está mais se degradando do que construindo, entendeu? A Wendy tinha falado de leis e tudo mais, e a gente tem que lembrar também que um cenário justpositivista que a gente se encontra, ele mais destrói do que constrói. E, de novo, a gente tem governantes que mandam no povo. São elites que mandam no resto do povo. Se colocam mandando e desmandando no povo. Ordenando ou não, o povo aqui morre, o povo aqui não morre. Até quando que a gente tem que ter essa política? Quando eu falei brincando que o Vitor é o queridinho da live, a gente tem que entender que praticamente todo mundo aqui tem o mesmo pensamento. Um pensamento que as pessoas têm que voltar a trabalhar, que as coisas têm que se abrir ao pouco, mas a gente tem que pensar que o vírus ele demora 15 dias para aparecer as primeiras evidências do vírus. Então, essa questão é muito mais ligada ao capital do que realmente ao social, entendeu? Então, a gente tem que fazer, sim, uma crítica ao capitalismo quando a gente vê o vírus, porque aí a gente define. Você me deu só 3 minutos, eu queria falar um pouquinho mais. É possível? 3 minutos e meio, ok? Só para não tirar muito tempo da pessoa. Porque a direita, hoje em dia apresentada, ela está agindo com a verdade. O povo tem que voltar a trabalhar, senão ele passa fome. O povo ele tem que voltar a ser à mercê do vírus, senão ele passa dificuldade.
E a esquerda, ela se põe fantasiosa. Fica em casa? Como que eu vou ficar em casa, já que eu tenho conta para pagar, já que eu tenho família para cuidar? E esses R$ 600 que foi colocado, isso não faz agrado a ninguém. Isso não consegue manter uma família. Então, a questão que eu falo muito, e prego sempre isso, é que o povo da esquerda, ele também errou. Ele também continua errando. E a direita, sim, ela age com a verdade, mas é uma verdade que mata. E a gente tem sempre que lembrar isso. Obrigado. Muito obrigado, Antônio. É muito bom ter o pensamento não tão hegemônico, que aqui a gente sabe que, apesar do posicionamento mais à direita, é muito importante que a esquerda também tenha disponibilidade de voz. E eu gostaria que você escolhesse alguma outra pessoa para discursar sobre. Eu gostaria de falar com como que chama a moça? Eu esqueci o nome da moça. A Wendy? Não, a candidata a prefeita. A Elisa teve alguns problemas e ela não está presente mais. Poxa, eu gostaria muito de falar com ela, porque a minha divergência com ela em questão política, mas isso em momentos oportunos eu faço essa pergunta para ela. Mas claro. Então pode ser a Wendy, porque eu citei ela na minha resposta do sistema justo positivista, eu gostaria que ela falasse a respeito sobre o sistema justo positivista, se ele não acaba sendo muito mais elementar na questão de desassociar a sociedade, de fazer distante a sociedade do que realmente é onde a gente está inserido. Eu gostaria que a gente falasse sobre. Obrigado, viu? Obrigado. Oi, Wendy, tudo bem? Tudo jóia. Foi até bem relatado aí, né, pelo Antônio, sobre essa questão do capitalismo. Realmente, eu trabalho muito com a verdade. Ele falou muito sobre a verdade. Só que a verdade mata em que sentido? Né? Até fica uma pergunta para ele aí, em que sentido ele colocou essa expressão que a verdade mata. Eu sempre trabalho muito com a verdade, a transparência, e eu acho isso importante, principalmente em tempos de pandemia, né? Essa questão aí, que ele falou da questão da esquerda, da direita, eu acho que independente de posicionamento político, partidário, todos têm que ter a consciência que realmente, em tempos de pandemia, o capital é importante. Só que isso nós temos que contribuir com a nossa sociedade da forma que é possível a estimular as pessoas a, ao mesmo tempo, se prevenirem contra o vírus, a contaminação, né? Evitarem propagar o vírus em caso de contaminação e, ao mesmo tempo, estimular a esperança, a fé, em que não se acomodar só com o auxílio emergencial de R$600 que ele citou aí, né, com a verba do governo, mas estimular a autonomia, a iniciativa privada de fazer renda. Tem muita gente, embora ele falou muito da questão do capital, do pobre, né, do justpositivismo, que é uma sociedade hoje que nós caminhamos historicamente para esse justpositivismo, traduzindo da linguagem jurídica para a linguagem popular. Seria o quê? Mais imposição de leis, criação de normas, isso daí não pode se afastar da sociedade, embora há entendimento de alguns que isso acaba afetando a liberdade civil, só que acontece, uma sociedade, ela precisa de leis, só que precisamos trabalhar isso, a questão não da imposição das leis, mas sim da questão da liderança. Quando eu faço a proposta do jurídico para a linguagem popular, exatamente afastar essa imposição de leis e trazer a sociedade mais próximo do positivismo. O que seria isso? A sociedade entender que não é uma regra autoritária a lei, mas sim que são medidas que protegem o bem da população. Olha, eu vou seguir essa lei aqui no caráter de liderança, porque eu vou seguir os olhos da lei para que o meu direito seja garantido e efetivado. Então, o justpositivismo é importante, sim, na nossa era moderna, essa criação de leis e trabalhar cada dia mais a sociedade conscientizar que a lei não é uma forma de imposição, mas é uma forma de liderança, de organização do Estado, da sociedade e, principalmente, a sociedade vê que a união faz a força e a questão da economia. Eu não costumo separar o rico do pobre. Eu sei as diferenças de cada um. Eu acredito na liberdade que todos têm. A mesma forma que uma pessoa que não tinha condição de vida, uma faxineira,
ou uma pessoa que trabalhava catando lixo, reciclagem, consegue formar numa faculdade, a mesma oportunidade o rico tem. Então, eu acredito na ideia de oportunidade, independente de ser rico ou pobre, cada um pode construir, assim, a sua economia, só que, para isso, nós precisamos de políticas públicas de incentivo à melhoria da economia de cada um, independente de classe social. Ok, Wendy, muito obrigado. Por nada. Pessoal, vocês têm mais um minuto, caso alguém queira discursar sobre a questão. Eu posso falar? Claro, professor, fique à vontade. Desculpa aí se eu furei a fila, mas Não. eu quero só chamar a atenção dos meninos no seguinte aspecto. Em qualquer cenário, as diferenças entre rico e pobre, capital e trabalho estarão presentes, em qualquer cenário. Não é no cenário da pandemia. No cenário da pandemia, isso fica mais visível. É claro, nós estamos no meio de uma crise. Agora, é interessante que a gente, aqui vai um contraponto ao Antônio, não é nenhuma crítica, mas o contraponto que eu faço é o seguinte: nós temos uma tendência natural de ler aquilo que nós achamos que é o correto, e não lemos o outro lado. Existe o lado do capital, existe o lado do trabalho. Eu entendo que todo capitalista é um trabalhador, e todo trabalhador trabalha para o capital. Então, essa relação tem que ser extremamente, digamos assim, normatizada, para que todos saiam ganhando no final. Porque, inclusive, essa live que nós estamos fazendo é graças ao capitalismo. Né? Não fosse o capital, o trabalhador construindo e alguém colocando dinheiro, nós não teríamos uma live dessa. Então, de qualquer forma, Antônio, eu respeito muito os pensamentos todos, seja de esquerda ou de direita, mas é importante que todos nós tenhamos a compaixão de ler as duas metades da moeda e não ficarmos presos numa só. Obrigado. Obrigado, professor. Pessoal, queria agradecer a todos que estão mandando mensagens e participando da nossa live até agora. Ainda estamos na metade dela. Luiz Cardoso mandou algumas parabenizações, a Annelise também, a Fabiana Nogueira, Newton Pereira, Roberta Gonçalves, infelizmente temos que intervir, Gabriel Sandoval, muito bom. E é isso, pessoal. Agora vamos seguir para a próxima pergunta. E, além disso, eu peço para que vocês sigam a página UFTM Livre, o Clube Caiapós, que é uma entidade de Ribeirão Preto, como eu já falei. Ambas lutam pela liberdade, em qualquer quesito, principalmente agora nesse tempo de pandemia, que está sendo atacado deliberadamente. E a página do pessoal mesmo, da Wendy, do Vitor, do Alexandre, do professor Maurício e do Antônio. Pessoal, agora vamos para a próxima pergunta. E agora é o Vitor, já que ele não teve nenhum tempo de resposta de 3 minutos, agora ele vai responder essa pergunta. Vitor, tudo bem? Tá conseguindo me escutar? Positivo, tranquilo. Seguinte pergunta. Na sua opinião, as ações tomadas pela Câmara de Uberaba são efetivas no que concerne a preservação da economia local? Por quê? Você tem 3 minutos. Olha, vou ser bem sincero, e isso eu vou falar, inclusive, para o pessoal que está aqui na live e para o pessoal que está assistindo a gente. Eu não vi a Câmara Municipal de Uberaba fazer absolutamente nada acerca da pandemia. O que eu vi muito foram alguns indivíduos, né, durante essa pandemia, tratando esse período como subterfúgio para praticar aquelas ações assistencialistas. Claro que isso é muito importante, óbvio que isso é muito importante, mas isso não é o bastante. A pandemia vai acabar, o produto da cesta básica vai acabar, e a gente precisa muito que depois da pandemia a gente tenha um comércio, principalmente, vivo, para ele ser recuperado. Não adianta nada a gente passar pela pandemia e depois não ter comércio em Uberaba para ele ser recuperado. Então, eu não vejo muitas ações, né, com olhar positivo aí da Câmara Municipal. Há de considerar ainda um fato de que, durante a pandemia, eles aumentaram o salário dos servidores, especificamente da Câmara Municipal, bem como o ticket de alimentação desses servidores, né? Então, com todo o respeito que eu tenho a todos os vereadores, gosto de muitos deles que estão lá, mas, politicamente falando, ainda mais contando com essa ação de aumento de salário, eu não vejo eles preocupados com a economia, não, porque isso vai aumentar o compromisso fiscal
da casa do povo. É isso. Gostaria de relembrar também, não só a Câmara, mas tem alguns investimentos aí em projetos de arquitetura ao longo da cidade, né? Totalmente desnecessários durante a pandemia. Vitor, gostaria que você escolhesse outra pessoa para discursar sobre a mesma questão, por favor. O que eu vou escolher é o meu camarada Antônio. Vamos ver o que o Antônio tem a dizer sobre isso. Ok, muito obrigado. Antônio, Peço você tem desculpa direito a 2 aqui, minutos. gente. Estava aqui até com um balde aqui, que eu tive que vomitar um pouco depois do discurso maravilhoso do Vitor. Então, gente, a questão que eu quero falar para vocês é a seguinte: a gente tem que entender, a política pública tem que ser virada ao povo. E quem que é o povo, no caso? Entendeu? Quando a gente fala, porra, vamos abrir o comércio aí, vamos abrir o comércio tudo, vamos voltar tudo a ser da forma que é, de que a gente está falando? O pobre tem que ficar à mercê disso. Quando o professor Maurício falou que eu não vejo os dois lados da moeda, eu tenho muito a dizer que o outro lado da moeda, ele é podre. Ele pode ter uma camada bonita por cima para se mostrar. Estamos sempre a favor do povo. A gente tem que salvar a economia. Mas não. A gente tem que saber que por trás daquilo ali tem muito lixo, tem muita coisa podre. A gente tem que saber que o problema maior está sendo onde a gente está, entendeu? E quais são as políticas que estão sendo apresentadas? O povo está sofrendo, o pobre está sofrendo, o rico não está sofrendo. O pobre tem que ficar com R$600 um mês inteiro. O rico, ele pode ficar a vida inteira dele. E outra questão que o professor Maurício falou, e é muito bom colocar, eu acho muito pertinente colocar, vamos sim pegar uma empresa grande e colocar os funcionários no poder dessa empresa. A empresa flui. Agora, vamos tirar os funcionários e deixar os donos das empresas. A empresa fale. Não são os chefes das empresas, não são os donos das empresas que fazem a empresa crescer, a empresa evoluir. E a gente tem sempre que lembrar, essa pauta que está sendo apresentada é uma pauta suja, e a gente tem que sim limpar, começar a limpar o país e fazer a crítica, principalmente ao capitalismo, onde o lucro está acima das vidas. E onde que a gente pensa nisso? A gente tem que encontrar soluções para as coisas. Não falo do socialismo, não falo do comunismo. Só que fazemos críticas ao capitalismo, eu acho essencial. Entendeu? Eu acho que é isso. Ok, Antônio, muito obrigado. Pessoal, o Vitor me pediu 1 minuto para adicionar algum comentário. Fique à vontade, Vitor. Você tem 1 minuto. Mas vamos lá. Eu queria comentar uma coisa que o Antônio falou. Não na parte do balde. Aliás, a parte do balde foi sensacional. A parte que ele comenta assim, olha, os ricos não estão sofrendo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque parece que rico não está sendo contaminado por coronavírus. E isso é uma coisa muito perigosa de se dizer, porque pode ser que fira aí sentimento de família, sabe? Eu acho que o coronavírus ele não tem classe social, ele não escolhe classe social. Dentro de casa, fora de casa. A cidade de Nova York é um exemplo disso. A maioria das pessoas que foram contaminadas lá e que vieram a óbito, elas foram contaminadas quando em quarentena, quando em isolamento social. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com isso. É só isso. Muito obrigado, Vitor. Gostaria de relembrar, sim, que, de acordo com a sua mesma opinião, Roberta Gonçalves enviou um comentário assim, que rico ou pobre, pegou ou morreu. E é muito bom lembrar isso daí. Assim como o Sidney está colocando aqui, saiu o boletim epidemiológico deste domingo, já estão com 543 pessoas contaminadas com Covid e 22 mortes. Erro grande, estudo comprovado que o isolamento social sim acaba com o vírus, pensamento totalmente errado que o isolamento não ajuda. É isso que a gente está discutindo, né? Agora eu vou passar para a próxima pergunta, e ela vai ser direcionada ao Alexandre.
Alexandre, você tem 3 minutos para responder. A pergunta é a seguinte: de acordo com a seguinte frase, ninguém pode esperar que a economia volte ao normal antes de lidarmos com a pandemia. Você concorda com essa frase? Por quê? Bom, muito obrigado pela pergunta, Nicolas. E antes de respondê-lo, gostaria de enaltecer aqui que estamos sendo um debate amplamente democrático com pessoas da direita, ao centro, à esquerda, e isso só tende a favorecer a nossa democracia. E assim como o professor Maurício disse, graças ao capitalismo podemos ter tecnologias para fazer essa live. Enfim, a sua pergunta é bem interessante, Nicolas, porque ela mostra toda essa dicotomia que alguns colocam entre economia e vida. E a gente sabe que não é bem assim. Eu já fui perguntado sobre isso numa live anterior, e tem como a gente conciliar. A gente está vendo em várias cidades, sejam elas maiores ou menores, quem possui condições, não precisa trabalhar, ficando em casa, enquanto aqueles que vão trabalhar estão indo de máscara, higienizando, voltando do trabalho para casa e distanciando, isolando o máximo possível. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente tem que saber conciliar. Quem tem o certo privilégio de poder ficar em casa, deixa a rua para aqueles que vão realmente trabalhar, para aqueles que têm que colocar um sustento dentro de casa. E seja ele uma pessoa mais rica ou mais pobre, que nem sempre tem essa ideia dita que o rico pode ficar em casa, porque muitos ricos são aqueles que produzem aqui no país, seja na indústria, seja no agronegócio, enquanto várias pessoas pobres dependem dele, assim como os ricos também dependem das pessoas que vão trabalhar ali. Então, a gente tem que entender que o mundo não é dividido em burguês e proletário, toda a sociedade tem ali funções, todas as pessoas da sociedade têm funções extremamente importantes para a condução da própria vida e da economia. E a gente tem que entender que a dinâmica de trabalho, de sociedade no século XXI, ela é bem diferente do século XIX, ali quando Marx escreveu que era outra sociedade, e a gente também tem que pensar que, atualmente, pessoal, a gente tem que ter essa interação mesmo, sabendo deixar a rua para aqueles que vão realmente precisar trabalhar, enquanto aqueles que têm o luxo de poder ficar em casa, seja ele um funcionário público, seja ele alguém que tem um salário mais estável, fica em casa e deixa a rua para aquele que vai precisar trabalhar, assim como a Wendy falou, sobre a questão da liberdade e do direito de ir e vir e do direito à vida também, que ela colocou muito bem pontuado sobre essa briga, entre aspas, que haverá nos direitos previstos pela Constituição. Então, para finalizar aqui, meu ponto é exatamente isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, deixar claro a importância tanto de preservar a vida, quanto do trabalho para aquelas pessoas que precisam, mantendo, lógico, as normas de distanciamento e de higiene. Muito obrigado, Nicolas. Obrigado, Alexandre. Gostaria que você escolhesse agora alguém para discursar sobre a mesma questão. Agora eu escolho o professor Maurício. Ok, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Você pode me repetir a pergunta, por favor? Claro. A pergunta é a seguinte: de acordo com a frase, ninguém pode esperar que a economia volte ao normal antes de lidarmos com a pandemia. Você concorda com essa frase? Por quê? Eu entendo assim, olha, a pandemia, por ser uma novidade, a nossa geração nunca passou por nada semelhante, nós vamos aprender a ressurgir dentro dela, sabe? Nós não estaremos livres do vírus por um bom período, e nós teremos que voltar à vida ainda com o vírus circulando. Naturalmente, com um novo aprendizado, uma nova postura de vida em relação ao nosso próprio comportamento. Então, eu entendo que a economia será reativada, não no pico da pandemia, mas ainda com a presença das possibilidades de contaminação, até que haja o surgimento de uma vacina. Eu quero só que ainda dizer aos meninos o seguinte: num tabuleiro de xadrez, você tem peças à direita e peças à esquerda. Alguém está jogando. Alguém está jogando. Então, quando a gente vê, muitas vezes, embates acalorados entre direita e esquerda, nós estamos apenas fazendo o jogo de alguém que está jogando.
Então, quando os meninos da chamada esquerda, socialistas, falam em capital, eu entendo perfeitamente o que eles estão dizendo. E existe, sim, o capital perverso, o capital explorador, que são esses que não aparecem de lado nenhum, porque eles é que estão mexendo as peças. E nós estamos aqui exatamente nos digladiando em pontos de vista que não são nossos, são de alguém que estão mexendo as peças. Por isso que é importante a gente ter cuidado. Professor? Pessoal, acho que a gente teve um erro técnico aqui com o professor. Vou esperar só mais um minutinho para ver se ele volta. Ixi. Professor, você deu uma caidinha aqui. Me cortou aí? Cortou. Pode retornar. Pois é, desculpa aí. Eu também fiquei às cegas aqui. Mas olha, só para concluir então, vocês ouviram a parte do jogo de xadrez? Sim, sim. Então, na verdade, quando nós estamos num tabuleiro de xadrez, tem alguém jogando e nos movimentando. Então, nós precisamos ter cuidado com as posições que nós assumimos para ter certeza que elas são nossas e não de alguém que está manipulando as peças. Não é certo? Então, quando, por exemplo, o pessoal da esquerda fala em capitalismo, eu entendo perfeitamente. Eu já fui socialista, aí eu cresci. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, eu gostaria de ler esse comentário aqui, que eu achei bem pertinente a nossa live. Ele é do José Paulo Silvério. Muito bem, Alexandre Nogueira, muito coerente. A discussão está além de direita e esquerda, proletário e dono dos meios de produção. Nós estamos mais no século XXI. Gostaria de complementar esse comentário para lembrar que o vírus ele não escolhe se você é de direita, se você é de esquerda. Ele mata qualquer um. Vou colocar todos os senhores novamente. Gostaria que, se alguém quisesse apresentar um minuto de resposta, fique à vontade. Eu gostaria de falar alguma coisa. Claro, Antônio, fique à vontade. Posso falar? Claro. Eu gostaria muito, quando o professor Maurício falou sobre crescer em relação a ele ser socialista, então eu digo que ele leu errado. Ou ele não entendeu o que ele estava lendo quando mais jovem. Mas, acima de tudo, a gente tem que entender isso. O povo que vai ficar à mercê do vírus não é o povo que são os donos das empresas. Não é o povo que governa as coisas. Não são, por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro ele vai comer um pastel na feira, ele abraça a criança, ele beija as pessoas. Não é porque, nossa, que pessoa do bem. Não, é porque se ele pegar essa porra desse vírus... desculpa o linguajar, mas se ele pegar esse vírus, ele vai conseguir se curar. Ele vai ter levantamentos, tanto econômicos quanto social que gira em torno dele, vai fazer ele se curar. Entendeu? A gente tem que lembrar que a maioria das pessoas no Brasil que estão morrendo por causa do vírus são negros e pardos. Entendeu? A gente tem que lembrar isso. É só isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Ok, Antônio. Pessoal, nós recebemos aqui um comentário. Eu gostaria que cada um de vocês respondesse. Perguntaram para cada um de nós quem de vocês está fazendo isolamento social. Eu, por mim, eu já estou fazendo desde o início. Sou estudante da USP, como eu já mencionei. E, se eu não me engano, eu acho que já era dia 17 de março, eu tive que retornar para Uberaba, porque minhas aulas foram paralisadas. Fica à disposição cada um responder se está fazendo ou não isolamento. Eu falo por mim. Eu estou fazendo o isolamento dentro do possível, porque é aquilo que eu falo. Se a gente tivesse a política por trás, se a gente tivesse, sim, o povo governando por essa pandemia, a gente realmente saber como é que está acontecendo as coisas, a gente não teria esse posicionamento dessa pergunta de falar de isolamento. A gente teria uma questão muito mais aprofundada. Ok, mas é só isso. Vou eu.
Eu realmente não estou praticando isolamento, porque eu sou da área da saúde, eu não estou na linha de frente, mas eu estou nos bastidores, né, discutindo normas, enfim, políticas, investimentos, eu tenho que estar por trás disso junto com muita gente. Agora, eu pratico isolamento social. Onde eu vou, eu tento manter minhas distâncias, uso de máscara, uso de álcool gel, né? Quando posso, fico em casa. Eu acho que cada um na sua, aqueles que puder que ficar em casa, que fique. Muito obrigado, professor. Vitor, Wendy, Alexandre. Bom, dentro do possível... Bom, eu acho que a questão do isolamento... Quer falar, Alexandre? Pois não. Não, pode falar, Vitor. Vamos na ordem aqui. Pode falar. Então, vamos lá. Pode falar. A questão do isolamento, quando a gente fala, estão fazendo isolamento, eu acho que fica um pouco vago, porque não adianta nada também a gente fazer um isolamento social e em casa, dentro de casa, a gente ser responsável. Por exemplo, na casa da minha mãe, que é onde eu estou agora, eu tenho uma avó que tem mais de 90 anos. Se a gente não cuidar, se a gente não for extremamente rigoroso nos atos dentro de casa, é claro que a gente vai estar levando risco para ela. Volto a dizer aqui, a cidade de Nova York registrou a maior parte dos casos de óbitos a partir de pessoas que estavam dentro de casa. Então, sim, nós estamos fazendo isolamento, mas a gente que está aqui enquanto formador de opinião, a gente precisa bater em cima dessa tecla. Né? O cuidado, a responsabilidade individual, acima de tudo. Né? A solução ela vai vir do micro para o macro. Aquilo que eu observo nas excelências das minhas ações, repercutindo no todo. Eu acho que vai por aí. Ok, Vitor, obrigado. Bom, pessoal, dentro do possível, estou mantendo o isolamento e principalmente o distanciamento. Quando a gente vai em algum lugar de extrema necessidade, exemplo de uma farmácia, de um supermercado ou até de um banco para pagar uma conta, a gente tem que manter ali o distanciamento e a higienização. Por exemplo, colocar álcool em uma compra, não ficar se aproximando tanto das pessoas na rua. Então, eu acredito que a gente tem que mudar os nossos hábitos. Esse é o principal ponto. E ter mais higiene. Eu não sou da área da saúde, mas, enfim, estou falando o que eu vejo como recomendação, e que a gente deve ter higiene, sim, nas nossas vidas, para evitar não só o coronavírus, como as outras doenças. E que, a partir de agora, a gente vai ter que conviver com o Covid-19. Mesmo se criar alguma vacina, como vai ser criada, mesmo que controlar esse estágio de pandemia, é mais uma doença que está presente aí no mundo, infelizmente. Muito obrigado, Alexandre. Nada. Eu também estou cumprindo o isolamento social dentro da medida do possível, porque evitar ao máximo, né, atividades que são ao extremo, que não se fazem necessárias em tempo de isolamento, fazendo somente as atividades essenciais, ou seja, eu preciso ir ao supermercado, mas sempre de máscara, com álcool, higienização das mãos, banco também, né, tá um grande transtorno aí para a população também, porque querendo ou não, temos que pagar nossas contas, os boletos bancários, e as filas estão gigantes. Infelizmente, eu estou presenciando aí, vocês também devem ter passado por isso, as filas estão ficando todo mundo exposto ao sol, na rua, com a distância social, então acaba que temos que adaptar a nossa nova realidade social em tempo de pandemia. E como bem colocado aí pelo Alexandre, essa pandemia não vai acabar por agora, não, e não tem previsão. Então, o que eu oriento? Além do isolamento social e se dedicar apenas às atividades extremamente necessárias, é importante que durante o tempo que vocês fiquem em casa, busquem o autoconhecimento, né, se conhecer melhor das suas atividades profissionais, busquem aprimorar os seus estudos, busquem fazer engajamentos, igual eu tenho feito nas redes sociais, engajamento para ajudar o próximo, façam correntes do bem para ajudar o próximo. Então, assim, e a tendência do mundo hoje não é só uma era de pandemia, é uma era de home office. O que é o home office? Muita gente está adaptando o seu trabalho em casa. E quem, às vezes, perdeu o emprego, está também se conectando a um novo tipo de economia, qual seja, produzir em casa para vender no mundo externo. Então, eu sou a favor do isolamento social, cumpro o isolamento social dentro da medida do possível, e dentro desse isolamento social, dentro da minha casa, eu procuro dar produtividade a esse tempo em casa para ajudar o próximo. Ok, muito obrigado a todos que responderam, pessoal. Agora eu vou continuar na nossa discussão.
para realizar a próxima pergunta. E eu gostaria de relembrar, da mesma maneira que o Andy e o Alexandre mencionaram, que o vírus ele está adquirindo um caráter endêmico. O que é isso? É quando um vírus ele se torna recorrente na sociedade. É como a gripe é para a gente atualmente. Basicamente, enquanto não tiver vacina, o vírus vai permanecer aí. É isso. Vou seguir para a próxima pergunta e eu vou realizá-la para o professor Maurício. Professor, o senhor consegue me ouvir? Professor? Eu creio que ele deve ter alguma falha técnica. Então, vou realizar para o Andy a pergunta, para a gente não perder o nosso tempo aqui. Wendy? Sim. A próxima pergunta diz respeito a erros e acertos durante a quarentena. Como é que você vê a participação da imprensa nessa pandemia? Muito bem, muito boa pergunta, Nicolas. A participação da imprensa, eu tenho acompanhado aí, tanto em rede nacional, em rede regional, cuidado, eu sempre falo, né, defenda a clareza, a transparência, a verdade. Temos que tomar cuidado com as notícias que são veiculadas nos canais de comunicação e canais midiáticos. Por quê? Hoje em dia temos que lidar o tempo todo com as fake news. O que é as fake news? Propaga-se a notícia, às vezes não condiz com a realidade. Inclusive aqui em Uberaba, vivemos aí um embate judicial, né, do Poder Judiciário com o Poder Público, Poder Executivo com a Prefeitura, em que faltou transparência e clareza nos dados da contaminação do coronavírus. Então, isso foi repercutindo para a imprensa, os jornais foram propagando as notícias e faltou clareza e transparência. E da mesma forma, que é muito criticado aí, politicamente falando, a Rede Globo, né, aquela posição anti-bolsonarista ou disposição Bolsonaro, eu falo assim, que é a figura hoje que a gente tem no chefe do Poder Executivo, que é o presidente, e a imprensa, ela tem se posicionado, às vezes, conforme seus ideais políticos, enquanto eu entendo que teria que ser uma forma mais neutra de forma de passar a maior verdade à população, né? Então, assim, a imprensa tem se portado conforme o seu contexto, o seu idealismo, e eu acredito que não tinha que ser assim, tinha que ser uma imprensa mais neutra, com mais clareza, com mais verdade à população. Eu sou da tese, eu defendo muito, antes uma boa verdade, né? Uma verdade que às vezes aí, uma verdade de contaminação, o número é maior, às vezes a imprensa vai omitir isso para evitar o medo, o apavoramento do público, mas eu prefiro uma verdade, defendo uma verdade em que se conscientize a população para que tenha medidas mais efetivas no enfrentamento do coronavírus. Então, a imprensa aí tem que tomar cuidado com as fake news e sempre filtrar as informações que são transmitidas da imprensa, tanto a nível regional, na cidade de Uberaba, quanto nacional. Obrigado, Andy. Você tem direito a escolher algum outro participante para responder. Eu vou escolher o Alexandre. Ok, obrigado, Andy. Obrigada a você. Alexandre, você precisa que eu repita a pergunta? Por favor, Nicolas. Claro. A pergunta é a seguinte: erros e acertos durante a quarentena. Como você vê a participação da imprensa nisso tudo? Você tem direito a 2 minutos. Parabéns pela pergunta. Acredito que é um tema de extrema importância e relevância para todos nós aqui, porque, querendo ou não, é a partir da imprensa que a gente consegue se informar sobre tudo que está acontecendo, e no cenário atual é o coronavírus, essa pandemia que nós estamos vivendo. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu sou extremamente favorável à liberdade de expressão, só que aqui no Brasil a gente está vendo, como a Wendy mesmo disse, muitas fake news, pessoas aproveitando, às vezes, de alguns fatos para realizar politicagem, aproveitando também de algum discurso, às vezes, de 10 minutos, seja o político, independente do político, independente do partido, pega um discurso de 10 minutos, pega algum trecho e, a partir desse trecho, ou faz uma demonização ou um endeusamento àquela frase. Então, acho que esse não é o caminho. A imprensa deve, sim, ser livre. E na grande imprensa, a informação, a verdade deve ser dita ao povo. Assim como a Wendy disse,
devemos saber da verdade, dos números de mortes, de tudo que é aquilo que está ocorrendo no nosso país e também no mundo. Agora, se as pessoas quiserem dar alguma opinião na imprensa, nesses veículos informativos, existem blogs, existem colunas também de jornais, as próprias redes sociais, e a gente tem que ficar atento, enquanto indivíduos, sobre as fake news, sobre as notícias sensacionalistas, para que isso não interrompa todo o fluxo importantíssimo que a imprensa possui no mundo democrático, que é essa liberdade de atuação. Muito obrigado, Nicolas. Obrigado, Alexandre. Pessoal, agora, quem quiser responder, tem mais 1 minuto disponível. Eu gostaria de comentar. Ok. Fique à vontade. A gente tende a lembrar, a Wendy falou que a Globo tem um posicionamento político. E eu quero fazer um leve pensamento aqui para vocês, quando a gente fala em relação à mídia, ao que a mídia fala a respeito de tudo na sociedade. Jornais têm propagandas. O mundo gira em torno de propagandas. Quem paga a conta de jornais, da imprensa, entendeu? Os patrocinadores. A gente tem que lembrar isso. É a Sadia, é a Coca-Cola, são essas empresas. Então, a bandeira do jornalismo não é pró-Bolsonaro, anti-Bolsonaro. Tô gostando assim do Lula, tô gostando aqui do Lula, eu acho que o Lula tá certo, eu acho que o Lula tá errado, eu acho que o Bolsonaro falou bosta, acho que o Bolsonaro tá certo. A gente tem que lembrar que a bandeira da mídia é o capital, é o dinheiro. Porque sem o dinheiro, eu não culpo a mídia por isso, sem o dinheiro não tem como ela se manter. Então a gente tem de lembrar isso, que a mídia ela não tem um posicionamento. Só que, por exemplo, eu faço uma notícia, e o que vai vender mais? A gente tem que pensar o que vai vender. A mídia, em geral, ela tem que pensar o que vai vender. A mídia, em geral, ela tem que fazer um levantamento também financeiro, não apenas só de informações. Quando as pessoas falam, isso a mídia não falou, às vezes pode ter falado. Às vezes pode não ter falado porque isso não dá dinheiro. Então, quando a gente faz o levantamento falando de Globo, falando de mídia, a gente tem que colocar esse ponto que é essencial antes de qualquer coisa, que é super limitado a notícia que chega na população. Obrigado. O Vitor me pediu aqui 1 minutinho, pessoal, para discursar. Um comentário a mais. Grande Vitor. Fique à vontade, Vitor. Você tem 1 minuto. Olha, eu acho que a discussão está muito mais em torno... Ok. A discussão está muito mais em torno dos interesses das partes do que da parte em si, né? Do que de uma subcategorização da característica da parte em si. Acho que não tem nada a ver com financiamento de meios de imprensa. Acho que tem a ver com os interesses dessas imprensas para conseguir financiamentos também por parte de um setor político. Não é só por parte do setor privado, né? A gente sabe que quem sustentou a Globo por muito tempo foram os nossos impostos. Isso precisa ser falado. Então, ainda fazendo um gancho naquela penúltima questão que a gente discutiu, né, sobre os embates, né, sobre o judiciário estar batendo com a política também, que foi repercutido também nessa questão da imprensa, enfim, a gente pode elencar a questão daquela guerra de economia com saúde. Muita gente meteu o pau na economia desconhecendo para que serve realmente a economia. Tem uma lei matemática que chama Lei de Nash, que fala do equilíbrio entre as partes. A Lei de Nash vai falar que se nenhuma das partes quiser tomar para ela, vamos chamar assim, os holofortes, de uma maneira unilateral, as coisas vão fluir naturalmente. Então, acho que é mais por esse pensamento, a gente usar a inteligência, não só a ciência, porque a ciência é dúbia, né? A base da ciência é a dúvida. Então, como a gente pode levar isso ao pé da letra? Vamos pela inteligência, vamos por coisas que são axiomas. Se a gente, enquanto parte, eu, mídia, política, judiciário, fizer a parte muito bem feita, sem tentar puxar a sardinha para a gente, as coisas vão andar.
A gente tem que buscar equilíbrio, né? E acho que é menos ficar colocando a culpa no quintal do vizinho. Cuidar do nosso, é como eu falei. Fazer um olhar para dentro de nós e buscar a excelência da nossa ação para repercutir no todo. Ok, Vitor, obrigado. Gostaria de relembrar, pessoal, que eu coloquei o Vitor para falar agora um pouquinho a mais, porque eu também disponibilizei 2 minutos para o Antônio. E gostaria de falar que eu, como economista, é uma questão bem complicada a quarentena, porque é impossível de se avaliar os impactos na economia no geral, e, assim, não dá para você saber o que é o melhor ainda, assim, dá para a gente adotar o isolamento, porque ele parece ser o melhor, mas não dá para saber se ele seria a estratégia mais efetiva para lidar com todo esse problema. Gostei de mencionar o ponto do Vitor, por conta disso, sabe? É muito complicado você querer ajudar a economia e você querer ajudar a política da mesma maneira. E, além disso, tem alguns comentários aqui, vou revelar para todos vocês. A Tereza Cristina, falando que paguem suas contas pelo Internet Banking, mas eu gostaria de relembrar que nem todos possuem acesso à internet e acesso a essas tecnologias. A Regina Beatriz Abo, sem máscaras ninguém entra nos estabelecimentos, esse é um bom ponto para se relembrar, que a gente tem que tomar cuidado e adotar essas medidas. Luiz Cardoso, o álcool em gel da Giovanna Baby está revertendo 5% das compras em máscaras para os carentes. São iniciativas como esta que demonstram o quanto que a humanidade é boa, sabe? Apesar do capital, ele, em sua parte, ter alguns momentos em que ele é perverso, a gente pode ver por iniciativas como essa que ele pode ajudar a gente em algumas situações. Camila Pirro parabenizando a gente. Regina Beatriz me parabenizando, muito obrigado. O Sidney, antes uma verdade dura de se escutar do que uma mentira que não vai ajudar em nada. É muito verdadeiro essa frase sua, o Sidney, de maneira que a gente está vendo aí muitos governos municipais escondendo, censurando o número de casos. Isso aí é muito errado. Newton Pereira, parabenizando o Alexandre. Roberta, falando para a gente focar. Regina, decepcionada com o palavreado de Alberto, do Antônio Prata. José Paulo, muito obrigado pelo elogio. Agora eu vou passar para a próxima pergunta, mas antes disso eu gostaria de pedir para que vocês curtam a página do pessoal que está presente, participando na live. Curtam a UFTM Livre, que está mediando essa live pela sua página. Curtam o Clube Caia Pós, que é a minha entidade lá de Ribeirão Preto. E é isso, pessoal. Vamos seguir para a próxima pergunta aqui. A próxima pergunta eu gostaria de realizar para o professor Maurício, que da última ele deu uma caidinha por causa de problemas técnicos, mas vou colocar aqui agora para o senhor, professor. Queria pedir desculpa por ter passado para a próxima pessoa. A pergunta 8. Na sua opinião, a vida se sobrepõe a qualquer consenso coletivista, seja ele minoritário ou majoritário? Por quê? Sem dúvida, né? A vida, ela é fundamentalmente acima de qualquer outra discussão. Não fôssemos nós aqui entes vivos, não estaríamos discutindo nenhum aspecto do que foi aqui falado. Eu entendo perfeitamente os aspectos filosóficos, né, que devem nortear as nossas percepções de mundo, porque a gente, quando não tem um embasamento filosófico, seja esquerda ou direita, ou centro, nós temos que estar nutridos por algumas filosofias, no sentido de termos condições mentais, intelectuais, não é, de enxergar o que está acontecendo à nossa volta. A gente sempre diz que, ao sair de casa, a vida nos engole. Você botou o pé na rua, a vida te engole. Ou seja, você cai na máquina do dia a dia, fazendo as suas ações, desenvolvendo seu trabalho, dentro do que a gente chama de rotina, essa rotina que nos faz cegos ao que está acontecendo à nossa volta. Então, nós temos que ter algum embasamento filosófico para poder até sustentar qualquer ponto de vista. Senão a gente fica aqui repercutindo falas que não são nossas, estão ditadas por alguns autores, por alguns jornais, né? Eu gosto muito de ler 10, 20 autores para tirar o meu pensamento e não ficar repercutindo exclusivamente aquilo que eu li.
A questão da mídia, por exemplo, mídia não tem partido político, a mídia não tem lado, a mídia quer ganhar sempre. Então, ela sempre faz o jogo duplo, ela sempre vai investir naquelas 2 ou 3 possibilidades de vitória. A mídia, ela é necessária, porém é exercida por pessoas. O interessante entender é que a mídia, ela é necessária, não é algo ruim. Absolutamente, a mídia é fundamental para informar as pessoas. O problema não é a mídia, não é o capitalismo, não é o trabalho, o problema se chama pessoas. As pessoas é que são o problema. Não é o que eu faço que vai definir se eu sou esquerda e direita. O que eu faço vai interferir, na verdade, em esquerda e direita. É o que eu faço. Então, no fundo de tudo, está a pessoa, com a sua responsabilidade individual, interferindo no coletivo, não é? E a vida, como você coloca na pergunta, ela tem que se sobrepor a qualquer outra discussão. A gente não passa a discutir vida por viés político e ideológico. Vida é algo, assim, inexplicável, né? Está dentro dos mistérios, e nós temos que entendê-la como sendo o que possibilita a todos nós encontros como esse. Obrigado. Obrigado, professor. Você tem direito a escolher algum outro participante. Eu vou ouvir o meu amigo Alexandre. Ok, muito obrigado. Alexandre? Muito obrigado. Nicolas, pode repetir a questão, fazendo um favor? Claro, claro. Na sua opinião, a vida se sobrepõe a qualquer consenso coletivista, seja ele minoritário ou majoritário? Por quê? Claro. Muito obrigado por ter falado novamente, Nicolas. Bom, primeiramente, a vida é um direito inalienável do ser humano. Seja essa na visão religiosa, na visão filosófica, independente também da época, eu acho que isso é praticamente um consenso, ou pelo menos deveria ser, que a vida é sim um direito inalienável e que precede todos os demais. E falando sobre coletivismo, é importante mencionar também que, normalmente, aquelas pessoas que fazem discursos coletivistas em prol de grupos minoritários, geralmente esquecem de mencionar, de incluir aí a menor de todas as minorias, que é o indivíduo. Então, a gente consegue ver bastante essa percepção em pessoas que fazem um discurso coletivista, que às vezes quer impor a vontade daquele grupo, mesmo que tenha que tirar a vida de demais. E isso nós vimos já em regimes autoritários e regimes totalitários que colocam ali a própria ideia de retirada de uma vida por um bem maior, por uma causa nobre, bem entre aspas, claro. Então, eu acredito que a vida é sim um direito inalienável e ela deve ser protegida, ainda mais quando vocês me pedem para comparar o direito à vida com discursos e ideias coletivistas, não há dúvidas. Muito obrigado aí, Maurício, por ter me chamado, e Nicolas pela participação e pelo engajamento. Obrigado, Alexandre. Pessoal, agora vocês têm direito a 1 minuto, caso queiram adicionar algo. Posso? Só queria colocar que a vida, além de estar acima do coletivismo, está acima também do individualismo. A vida está acima de tudo, pessoal. Acima de qualquer coisa. Ok. O Andy, fica à vontade. Cuidado, gente, o baldezinho tá aqui, cuidado. Não quero vomitar mais. Já vomitei muito. Se você precisar, tem Dramin aqui, se tiver. Em relação ao direito à vida, pode até parecer que o direito da vida é um direito absoluto, né? Porque ele é consagrado na Constituição. Mas, assim, embora é um direito muito importante, talvez o maior ali garantido na Constituição Federal, só a título de curiosidade, para o pessoal, a vida é um direito que não é considerado absoluto na Constituição Federal. Pasmem, mas tem essa relativização do direito à vida, porque em caso de guerra declarada, pode-se decretar-se a morte, ou seja, cessando o direito à vida. Entretanto, enquanto isso não acontece, se Deus quiser, não acontecerá, mas a vida se sobrepõe sim, e entra naquela questão que eu falei no início do webinar, que é a questão do conflito aparente de normas e direitos fundamentais. Quando se tem conflito entre direitos, direito à vida, direito à liberdade de ir e vir, contextualizando, se a pessoa não quer cumprir a quarentena, ela acha que está sendo violado o seu direito de sair de casa,
isso deve ser comparado ao direito à vida de todos. Então, o direito à vida deve sobrepor entre a liberdade individual de ir e vir, se locomover, sair de casa durante a quarentena, deve-se prevalecer o direito à vida. Adotando-se o princípio, deve adequar o que é melhor em prol de todos e a proporcionalidade e equilíbrio. Então, assim, o direito à vida deve sim se sobrepor a outros direitos, conforme o contexto e o caso exposto. Ok, obrigado, Andy. Por nada. Pessoal, agora a gente está caminhando para a penúltima pergunta e eu gostaria de direcionar ela para o Antônio. O Antônio, você tem 3 minutos para responder a seguinte pergunta. A quarentena tem embasamento jurídico? Caso sim, caso não, os chefes do executivo praticam as leis da Constituição na quarentena ou atuam não respeitando as leis? Então, logicamente, tem embasamento. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro e demais governantes, quando eles saem por questão para fora, para convívio social e tudo mais, eles estão indo contra saúde pública, eles estão incentivando pessoas a fazer o mesmo do que ele. Então, eu falo a respeito não apenas sobre a saúde dele mesmo, sabe? Porque isso já tem um embasamento. Mas eu falo também a respeito do que eles demonstram, sabe? Teve invasões em hospitais a respeito, chegando lá para ver se estava sendo mesmo ocupado os leitos dos hospitais. Não sei se vocês têm ciência de que aconteceu isso, mas, acima de tudo, são pessoas que incentivam a violência acima de qualquer coisa, incentivam a questão de pegar pessoas que estão fazendo isolamento e obrigar elas a se amercer nesse vírus. Então, sim, tem total embasamento nisso, e eu acredito que vários governantes têm que, sim, sofrer impeachment por isso. Eu sou totalmente a favor não apenas do Bolsonaro, e sim da chapa dele, por causa desse isolamento, que ele não cumpriu, que ele vai contra vários princípios, sabe, princípios morais e princípios constitucionais também, mas, acima de tudo, a gente também tem que ver outros governantes que fazem outros crimes, por exemplo, subnotificação, que isso acaba sendo uma divergência com a realidade, sabe? Crimes que eu falo, quando eu falo sobre o que pode, o que não pode, a gente tem que, sim, entender que um governante ele tem que fazer o papel dele acima de qualquer coisa, sabe? Acima de qualquer linha política. E não é isso que acontece. Tem uma guerra política nesse coronavírus. E a gente tem que entender qual que é a posição fundamental para que isso exista, sabe? De um lado, a gente tem a direita que sempre prega o capital, mas, acima de tudo, a gente prega a distinção, a pessoas morrendo em massa. Isso a gente encontra muito, a gente vê isso muito bruscamente na sociedade. Eu acredito que é só isso. Qualquer coisa, eu vou fazer um vídeo mais a respeito disso, vou publicar na minha página. Ok, Antônio, obrigado. Você poderia escolher alguém? Eu vou escolher o professor Maurício, que eu sei que ele pensa o contrário. Ok, obrigado. Obrigado. Muito bem, obrigado, Antônio. Eu penso ao contrário em muitos aspectos, mas respeito seu pensamento, sim, pode ficar tranquilo. Eu quero te dizer que essas menções ao presidente Bolsonaro não me atingem, porque eu acho que ele fala muita bobagem, faz muita bobagem, tá certo? Mas existem mecanismos, né, para repreendê-lo dentro da lei. Quando eu falo dentro da lei, é dentro da lei mesmo, e não por rasgamentos, né, que a gente vê da Constituição praticado pelo Supremo Tribunal, na pessoa do juiz Alexandre de Moraes, do ministro, né? Quando começa a usar alguns artifícios para burlar a lei
no sentido de realizar, na verdade, algum movimento em favor dos oposicionistas. Mas é interessante como a democracia funciona, né? No Brasil, a cada 4 anos, a população tem a oportunidade de escolher quem vai governar. Nós escolhemos, em tempos idos, que o socialismo governasse através do PT, através do Lula. Quando veio as consequências todas do governo do PT, eu não vou aqui entrar em méritos, mas você viu que a população foi lá escolher o outro lado, o totalmente oposto. Então eu digo sempre que quem elegeu o Bolsonaro foi o socialismo. Foi exatamente a incompetência do socialismo em governar de forma decente, tal qual discursava. E acabou favorecendo a extrema-direita de voltar ao poder. Então é uma discussão que realmente, como você mesmo disse, né, é melhor gravar um vídeo exclusivo sobre isso, que é um assunto longo demais, mas eu quero te dizer que o caminho é aberto, né? Eu acho que o bom senso, uma boa discussão cabe em qualquer lugar, os pensamentos divergem, mas a educação tem que prevalecer sempre, né? Eu quero te parabenizar pela forma que você coloca as suas teses, eu acho muito interessante. E quando as pessoas vão a público e dizem assim, porque o povo, quem é o povo? Quem é o povo? O povo são 200 milhões de habitantes e metade é Bolsonaro. Quem é o povo? Então, a gente tem uma maneira de se esconder atrás de rótulos, né? Então, eu falo em nome do povo. Com que autoridade? Qual a sua autoridade, a minha autoridade para falar em nome do povo? Quem me elegeu ou me deu procuração para falar em nome do povo? Essa é uma questão que a gente tem que colocar na mesa, não é? Eu tenho meu ponto de vista e ele é só meu. Eu não posso usá-lo para dizer que é pensamento do povo. De qualquer forma, eu te agradeço a oportunidade aqui da fala e dizer mais uma vez, respeito o ponto de vista de todo mundo, desde que baseado em princípios da educação, para um bom debate. Muito obrigado. Obrigado, professor. Caso alguém queira adicionar algum ponto, pessoal? Eu gostaria, mas é rapidinho, coisa básica. Ok. Eu vou falar mais a respeito disso, eu já comentei a respeito disso, mas, acima de tudo, eu quero convidar o professor Maurício para, quando eu for comentar a respeito disso, que ele participe comigo. Vai ser um prazer danado. Certinho? Muito obrigado, viu? Obrigado. Vitor, quer adicionar algum ponto? Olha, eu vou ser bem sincero, eu até esqueci a pergunta. O áudio seu depois tá do professor falhando. Maurício falar. Tá dando para ouvir? Não, a pergunta era... Sim, agora sim. sim. A pergunta dizia a respeito a se os chefes do executivo, eles têm embasamento... Não, peraí. Acho que eu dei uma confundida aqui, desculpa. Ah, sim, se tinha embasamento jurídico, né? Isso mesmo. Eu acho que embasamento jurídico no sentido de jurisprudência... Da maneira que foi colocado aqui, eu creio que sim. Acredito que sim, a gente tem várias discussões aí, tem uma lei que é a 13.979, que dá direito aí, dá a autonomia do Ministério Público, do Ministério da Saúde, perdão, agir. Tem também o artigo 95 da Constituição Federal, não é isso? A Wendy Borges pode comentar, a Wendy manja disso, a Wendy é advogada. Wendy, você deseja comentar um pouco sobre isso? Sim, Comenta aí, Wendy. Embasamento jurídico tem sim. A quarentena, na verdade, é um contexto, né, de leis, uma união de várias leis de contexto jurídico. Por quê? Iniciemos primeiramente pela Constituição Federal, onde estão consagrados os direitos e garantias fundamentais, quais sejam o direito à vida, à liberdade, tem a saúde também, a dignidade humana. Então, o primeiro patamar é como se fosse, costumamos dizer, da pirâmide de Hans Kelsen. Tem a ordem diplomática, que é a Constituição Federal, acima das outras leis, e depois vem as leis infraconstitucionais. Disso tem a lei que eu citei aí no início da live, a Lei 13.979 de 2020, publicada pelo Ministério da Saúde, onde fala exatamente sobre o isolamento social, a quarentena, as medidas a serem adotadas para o enfrentamento do coronavírus, Covid-19, e lembrando também que tem as leis regionalizadas, que são as leis municipais, né, de cada município, o que visualizamos aí a conhecimento de todos, cada cidade, cada município tem seu regramento próprio, cada governante atende a determinada
determinada lei daquela região, embora venha a ordem, né, do presidente, dos governadores, nem todos os municípios cumprem a regra em sentido literal ao pé da lei que vem da ordem dos governantes. Tanto é verdade que acompanhamos aí nos últimos acontecimentos que algumas cidades próximas a Uberaba furaram o isolamento social, né, furaram a quarentena, decretaram a liberação do comércio sem medidas de com flexibilização maior, facilitação da contaminação. Esses outros municípios, a exemplo de Araxá, de Uberlândia, Ribeirão Preto, eles descumpriram a quarentena, descumpriram a lei antes da hora, furaram o isolamento social e hoje, depois de reabrir o comércio, tiveram que fechar o comércio novamente. Então, assim, descumpriu e acabou ocasionando maiores prejuízos à sociedade. Então, tem sim embasamento jurídico, não é só uma lei isolada, é todo o contexto, tomando por base inicialmente a Constituição Federal, que é a lei acima, né, da pirâmide de Kelsen, e depois vem as leis regionais, as leis estaduais, as leis governamentais, do governo, do deputado estadual, deputado federal. Então, assim, é um contexto de lei, não tem como citar todas, porque vai depender de cada região. Ok, Wendy, muito obrigado. Por nada. Antes da gente passar para a última pergunta, eu gostaria de ler pela última vez os comentários, parabenizando o Alexandre, parabenizando a todos nós. Gostaria de agradecer pela participação. Esse comentário diz respeito a: estou concluindo que alguns estados se anteciparam com o isolamento. Em Minas Gerais, tivemos o privilégio de termos como governador Romeu Zema, que, apostando que cada prefeito municipal conhece sua realidade. E funcionou muito bem para Minas Gerais. Ficamos por 2 meses com os leitos quase desocupados. Marli, falando que gostou. A Regina, mencionando desocupados, eu não entendi ao certo. Sidney, mencionando boa live, questões muito boas e bem discutidas, perguntas e respostas bem fortes, muito boa, parabéns a todos e que criem mais, porque é muito bom ter pessoas que fazem discussões para a melhoria da mentalidade humana. Eu concordo muito com você, e acho que eu falei isso ao longo da live, que a gente tem que ter pensamentos bem díspares, bem diferentes, para que a gente possa melhorar como humanidade, sabe? Sem isso, se a gente tivesse somente um ponto de vista, a gente não evoluiria em nada. José Paulo Silvério, comentando que senhor Antônio Prata, muito confuso, muitos devaneios, não responde o que se pergunta, muita politização e viés de vilanizar o capitalismo. Eu creio que ele pode até ter se distanciado um pouco do assunto principal, mas ele mantém o pensamento dele. A Estela Salles mencionando que não entendeu, eu creio que deve ser a respeito da última pergunta feita ao senhor Antônio Alberto Prata. José Paulo Dori comentando que concordou com o José Paulo. Roberta falando que tem que fazer uma live para o socialismo. A Roberta falando que estamos mudando o foco da live. Não concordo com você. Eu acho que é somente uma questão dos participantes, que às vezes a gente pode se distanciar um pouco, mas é uma questão mais, pode ser também pelo cansaço, não sei ao certo, mas é uma coisa normal, que é como todo debate. Natália falando boa noite, muito boa noite também para você. Sidney, Uberlândia, cidade vizinha, aconteceu isso. A partir dessa segunda pode acontecer lá até um lockdown. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Gostaria que todos curtissem as nossas páginas, de cada um dos participantes, do Vitor, do Alexandre, do Maurício, do Alberto e da Wendy. Gostaria também que curtissem a página UFTM Livre, que sediou para a gente fazer a nossa live, e o Clube Caiapós, que sem ele eu não poderia estar mediando essa live e não teria pensado nessa live. Pessoal, com a última pergunta, eu gostaria posso falar só um pouquinho, porque teve comentários aí a meu respeito? Fique à vontade. Não toma muito tempo. Te dou 1 minuto. Não, nem precisa. Só que quem quiser saber sobre meus posicionamentos, quem quiser saber sobre, igual a Infeliz Resposta falando a respeito sobre socialismo, e o professor Maurício também falando a respeito do Lula, que o Lula foi socialista e tudo mais, vamos conversar. Ó, o golfinho do Vitor. Gosta não, Vitor? Parei já. Acabei já de falar. Obrigado. Pode voltar aí. Pessoal, a respeito da última pergunta, eu gostaria que todos participassem, todos respondessem. Caso não queiram, tudo bem.
E, assim, vou perguntar na maneira que está disponibilizada cada um na minha interface aqui. Primeiro vai ser o Vitor, posteriormente o Alexandre, depois a Wendy, o Antônio por penúltimo e o Maurício em último lugar. Caso vocês tenham alguma divergência, vocês me mencionam. E a última pergunta diz respeito assim, caso vocês não forem candidatos, caso vocês não forem pré-candidatos, pelo menos tentem se colocar nesse lugar. E eu quero que vocês agora pensem que estão nessa posição e discorram sobre possíveis ações que vocês tomariam para, assim, para que o vírus não se disseminasse, mas mesmo assim a gente também não perdesse as nossas liberdades civis. Eu vou passar o foco agora para o Vitor. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Nicolas, por ter mediado tão perfeitamente essa live, essa conversa aqui. Agradecer aos demais colegas, ao Alexandre, meu grande amigo, ao Andy, minha amiga, minha nova amiga, ao meu camarada Antônio. Para quem não sabe, gente, o Antônio, ele foi o único esquerdista de Uberaba, não estou defendendo a esquerda, não, mas ele me procurou antes de julgar, antes de definir o Vitor, como muitos esquerdistas, ele me procurou para conversar. A gente comeu um salgado, falei, Antônio, comemos um salgado lá, conversamos mais de 3 horas no dia, e é isso aí, eu acho que é por aí que a gente tem que partir. Isso não é uma forma da gente se arranhar com a ideologia do outro. É uma simbiose, né? Não no tanto também, não no aspecto também de suprapartidarismo. Não é a gente se unir com o objetivo, não é a gente se unir com o ideal. É simplesmente a gente se ouvir para a gente não falar besteira um do outro, né? E obrigado, professor Maurício, grande professor Maurício, que é um filósofo, um cara sensacional, gosto do professor desde quando ele era presidente do Conselho de Saúde de Uberaba. Admiro o professor de uma forma sem igual, é um professor e um homem mesmo, perfeito, maravilhoso. O senhor me inspira muito. Bom, eu comungo ainda daquele comentário que a Regina, não sei se ela está vendo ainda a live, mas eu comungo muito do que ela disse. Como eu disse em alguns pontos aqui, eu acho que eu faria as ações mais locais possíveis e tentaria, né, mudar essa organização social que ela não é tão eficiente na sua execução. Por exemplo, o Zema, ele passa a bola para Uberaba. Chega em Uberaba, fica no prefeito. Chega em Uberaba, fica em um tipo de convenção. Eles montam lá um grupo e não quebram de novo. Então, eu trabalharia, sim, com associações de bairro, só que eu capacitaria antes esses líderes de bairro. A gente tem que aprender a trabalhar com todas as ferramentas que a gente tem. Eu faria dessa forma. Não faria muito diferente do que já está sendo feito. Afinal de contas, o vírus ele é muito dinâmico, a pandemia ela muda com o passar do tempo, né? Mas eu faria dessa forma, o mais local possível. É isso. Muito obrigado, Vitor. Alexandre? Bom, Nicolas, muito obrigado por ter disponibilizado esse ambiente para a gente fazer essa live em termos de pandemia. Vitor, é um prazer estar aqui com você, meu amigo, meu grande amigo. E foi um prazer também conhecer a Wendy, o Antônio e o professor Maurício. Pessoas fantásticas, cada um aqui tem um ponto de vista, e eu torno a dizer que isso é extremamente importante para o fortalecimento do ambiente democrático, já que vivemos em um país que tem, sim, a democracia aí como um dos alicerces. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, é um prazer conhecer todos vocês. Bom, eu não sou pré-candidato, mas aproveitando já a pergunta que o Nicolas fez, o que eu acho que deve ser feito nesse nosso Brasilzão? Bom, primeiro ponto, pessoal, é aquilo que o Vitor mesmo disse, deixar as decisões mais locais, e para isso a gente precisava de um novo pacto federalista, para a gente ter menos Brasília e mais Brasil, deixando mais poder na mão de governadores, prefeitos, vereadores, por quê? É muito mais fácil um cidadão chegar ali no vereador de sua cidade, no próprio prefeito, no deputado estadual, do que chegar no presidente da República, no deputado federal, até por questão logística. Então, acho que esse seria um ponto de extrema importância para a evolução do nosso país, em termos de pandemia e também posteriormente essa pandemia, porque facilitaria bastante as decisões a serem tomadas no ambiente político. Bom,
acredito que essa é a minha contribuição, e agora eu passo a palavra aí novamente para o Nicolas. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Alexandre. Wendy, agora fique à vontade para discursar sobre. Tá mutado, Wendy, eu acho que você não... Desculpa. Ok. Bom, Nicolas, respondendo a sua pergunta, eu ainda não havia oficializado nas redes sociais, mas fica oficializado aí nesse primeiro momento, na oportunidade do webinar. Eu sou, sim, pré-candidata vereadora por Uberaba, e eu tenho, assim, ideias bem inovadoras, e são ideias que eu carrego comigo há muito tempo, né? Desde lá os meus 18 anos, que eu já tinha vontade, né, de participar do pleito eleitoral da cidade de Uberaba, só que eu esperei uma maturidade, né, pessoal, profissional e política para, então, ingressar nessa candidatura, nessa eleição de 2020 como pré-candidata vereadora. Eu trabalharia muito, né, até a minha visão de futuro aí, né, para o governo local de Uberaba e também a título estadual e nacional, eu trabalharia muito com as políticas públicas voltadas à bandeira da verdade, da transparência, trabalhando o conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento jurídico da população, desde criança, adolescente. Precisamos fortalecer políticas públicas para a criança, para os jovens adolescentes, porque muitas vezes não tem o preparo e a mentalidade, né, amadurecida para enfrentamento dessas medidas, entre outras questões sociais também. Especificamente sobre o enfrentamento do Covid-19, do coronavírus, eu trabalharia na questão do mapeamento geográfico, da regionalização, muito bem colocada aí pelo Vitor, né? Precisaria ter uma corrente do bem, fortalecimento da sociedade, trabalhando por regiões. Foi bem interessante a questão dos líderes comunitários, dos líderes dos bairros, e pelo que eu estou vendo no atual governo, dos nossos representantes aí regionais na cidade de Uberaba, eu estou vendo pouca atitude dos vereadores que estão eleitos. Eu estou vendo mais a sociedade trabalhando em prol de todos no enfrentamento do Covid-19 do que os nossos representantes vereadores. Eu não tenho visto a participação ativa deles nas redes sociais, na sociedade. O que eu tenho visto é muita gente indo aí votando, né, e manifestando contra projetos que eles votaram lá atrás. Então, assim, não tem coerência com o enfrentamento do Covid-19 que eles vêm fazendo. Então, esse papel, mesmo não sendo eleito, mesmo não virando vereador, eu vou continuar com a minha participação social, com o enfrentamento dessa forma. E, resumindo a resposta à sua pergunta, eu trabalharia na regionalização por bairros, no enfrentamento com divulgação de dados, medidas mais efetivas e incisivas para esse enfrentamento, o que não está tendo atualmente pelos nossos representantes. Muito obrigado, Wendy. Obrigada a você. Agora o microfone fica disponível para o senhor, Antônio. Eu não vou demorar muito tempo, não, porque tanto é que eu tenho outros compromissos aqui mais tarde. Mas eu queria falar, porque, por exemplo, estava marcado para o Salomão, mais conhecido como Salomito, participar também da live. Eu não entendi o porquê que ele não está aqui com a gente. E a respeito a política, ela tem que ser feita para o povo. Por exemplo, é igual a respeito, quando a gente fala do descriminalização de aborto, quando a gente fala desses temas, a gente tem que direcionar quem realmente está sofrendo com eles, sabe? Então, eu como pré-candidato, e eu, se eleito, eu vou fazer a minha política ser participativa, sabe? Eu vou ouvir. Por exemplo, se eu for defender algum projeto, eu acredito que o jeito certo é eu ouvir como que tais grupos sociais enfrentam isso. O caso do coronavírus, ele não foi colocado para a população, como forma de geral, opinar sobre. São grupos específicos, grupos específicos que estão falando a respeito sobre. E esses grupos não são os que estão sendo influenciados pela pandemia. Então, eu, como pré-candidato, se eleito, eu farei isso. Eu vou dar a voz ao povo. Eu vou colocar
destinados grupos para falar a respeito deles mesmos. E é só isso. Aí a minha rede social é Antônio Alberto Prata, meu Instagram é Antônio_Prata1. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Quem quiser falar sobre socialismo, que eu vi que essa pauta foi muito falada aí também, que eu me coloquei como tal, né, sem problema nenhum, não vejo problema com isso. Mas quem quiser discutir sobre, quem quiser falar sobre, quem quiser dialogar sobre, fico totalmente aberto a qualquer discussão. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. E agora, por último, a gente tem o professor Maurício, superintendente regional da saúde. Gostaria que se falasse um pouquinho, professor. Ok, muito obrigado. A gente, quando fica por último para falar, tem que medir as palavras, porque afinal os demais debatedores não falarão mais. Então a gente tem que ter prudência e caridade, né? Para não colocar ninguém em xeque. Mas eu não vou colocar ninguém em xeque. Eu quero parabenizar a todos pelas posições, pelas convicções e dizer que a verdade ela não existe absolutamente para ninguém. Estamos todos buscando tentar demarcar um território no sentido de que parte do que eu acredito eu possa influenciar pessoas. Vocês que são jovens pré-candidatos, entendam que vocês são influenciadores de pessoas. Quanto mais pessoas vocês influenciarem, mais chance tem de conseguirem votos. Se não conseguirem influenciar, dificilmente terão voto suficiente. É assim que funciona o processo político, né? Você vai à rua convencer pessoas daquilo que você defende, daquilo que você acredita. Não vá à rua sem propostas. Você tem que ter propostas para fazer as pessoas pensarem o que você apresenta, no sentido de fazê-las entender que você tem razão no que diz e pode ser, sim, um bom representante. Eu gostaria ainda de parabenizar a todos mais uma vez, em especial ao Nicolas, pela gerência, né, do processo aqui, muito bem feito, ao Vitor pelo convite que me fez, muito obrigado, e pelas palavras elogiosas. E só para confirmar aqui com todos vocês e aqueles que nos acompanham, que a Câmara Municipal de Uberaba ela não tem como agir nesse processo, porque tudo é feito através de decreto. São decretos do Executivo que fazem a coisa acontecer. A Câmara não tem que dar palpite em decreto. Então, o que acontece? Existe um comitê municipal de enfrentamento à Covid, e na qual eu participo como superintendente regional, e nesse comitê a Câmara de Vereadores está presente, através do presidente Ismar, dá palpite o tempo todo, discute, coloca pontos de vista. Então, na verdade, a mídia, não aparece o trabalho de nenhum ente que compõe o comitê. O que aparece realmente é o decreto, que é o que finalmente precisa. E dizer que o Supremo Tribunal Federal definiu que quem tem que resolver o problema da pandemia é governo e município. Não é o governo federal, é o governo estadual em conjunto com os municípios, cada qual conhecendo a sua realidade. Eu acho que foi uma medida acertada do Supremo Tribunal Federal, principalmente nesse momento em que o Ministério da Saúde está um tanto quanto acéfalo, né? Tivemos brigas políticas importantes no cenário nacional que acabaram por respingar no Ministério da Saúde e a situação perdeu o controle. Então, eu entendo que a medida do Supremo foi acertada quando passou a bola para os estados e municípios resolverem as suas questões. Mas é importante dizer que o governo federal está colocando dinheiro, ele está financiando as ações, desde que comprovadamente através de números, esses tais números que tanta polêmica tem causado, né? Mas, de qualquer forma, o sistema tem que trabalhar com essas dificuldades todas e acharmos juntos o caminho que temos que seguir. Encerro dizendo a vocês que eu estou diante de uma tela aqui no celular, onde eu vejo o rostinho de cada um de nós, e isso está me parecendo uma colcha de retalhos. E é essa colcha de retalhos que tem que construir o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, professor. Por último, gostaria de agradecer a todos pela participação, lamentar por aqueles que não puderam participar, por erros técnicos, seja porque também não puderam participar com a gente, por variados motivos. Agradecer ao Alexandre, agradecer ao Wendy, ao Antônio, ao Maurício, por ter disponibilizado esse tempo para a gente.
Não sabia que ia tomar tanto tempo assim, 2 horas não estava no cronograma. Quero pedir desculpa para vocês, pessoal, para aqueles que estão acompanhando a gente, porque eu sei que 2 horas não é fácil, não é pouco. Em especial o Vitor, porque sem o Vitor eu não teria conseguido chegar em vocês, Alexandre, Wendy, Antônio, Maurício. Ele que possibilitou chamar essas pessoas tão influentes para nós. E agradecer a todos que participaram, a todos os elogios que a gente recebeu. Agora, recentemente, eu vi que o deputado estadual Eli Grilo compareceu na nossa live. Queria agradecer ao seu tempo e falar a todos que, caso vocês queiram realizar alguma outra live sobre algum debate no mesmo sentido, estou aberto, principalmente que agora eu estou fundando uma entidade aqui em Uberaba chamada Clube em Confidência. Ainda não mudei ao certo onde que ela vai atuar, mas é basicamente mais um grupo de estudos com foco na liberdade, e eu gostaria de pedir a todos para que vocês façam mais lives, para que vocês se envolvam em mais debates como esse, para que a gente possa construir uma sociedade melhor. E, novamente, desculpa pelo tempo, pessoal, e agradeço a todos. Obrigado. Até mais, pessoal.